semana passada o capítulo que a gente leu. O que aconteceu nos primeiros versículos do capítulo 2 de Atos, até 13? O Pentecostes, tá? Alguém que participou a semana passada, lembra o que era o Pentecostes? Tem alguém aí que lembra? Pode ligar o microfone e participar se você quiser. Tem alguém que gostaria? É a festa, né, pastor? A festa de Pentecostes. Quem que está respondendo aí? É o Ramalho. Ô, Ramalho. Exatamente. E a descida do Espírito Santo, né? Olha só, o Pentecostes era uma festa para os judeus que, a princípio, não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Sim. Hoje tem. Por quê? Porque foi exatamente nessa festa que Penta, lembra que eu falei que Penta é de 50, né? De 5, né? Igual o Brasil foi pentacampeão, então ele foi campeão 5 vezes, quando ele foi na época, né? Então, penta é uma palavra justamente que lembra algo relacionado a 5, e no caso é 50. Então, 50 dias depois da Páscoa, eles comemoravam essa festa que em grego chamava Pentecostes. O que aconteceu? No dia dessa festa, o Espírito Santo veio sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. Tinha cerca de 120 pessoas reunidas, obedecendo a Jesus para que permanecesse em Jerusalém, esperando a promessa do Pai. E o Espírito Santo veio justamente no dia da festa de Pentecostes. Então, hoje, para a igreja, quando nós falamos Pentecostes, não é mais o que os judeus entendiam de Pentecostes. Hoje, o Pentecostes, para nós, quando a gente fala uma igreja pentecostal ou algo relacionado ao Pentecostes, a gente está falando justamente num poder do Espírito Santo que veio sobre a igreja. Então, isso é o que hoje, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós falamos de Pentecostes. Mas, para os judeus, na época, não era isso. Isso mudou o significado justamente por causa da vinda do Espírito Santo no dia da festa dos Pentecostes. Tudo bem? Então, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, veio, você lembra? Com um som de um vento impetuoso, encheu a casa, foram distribuídas línguas, né, idiomas como de fogo, e eles ficaram cheios do Espírito, falaram em outras línguas nativas, nacionais, pessoas que estavam ali, e começaram a ouvir aquelas pessoas a falar as grandezas de Deus, né? E eles falaram, meu Deus, né? Tinha gente de tudo quanto é parte do mundo daquela época, olha lá, ó. Tinha gente, ó, eram pardos, isso são nações, tá? É igual falar assim, alemão, espanhol, mexicano, eram as nações da época, então eles eram pardos, medos, elamitas, naturais, lá da região da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, e cada lugar desse falava um idioma nativo diferente. E essas pessoas estavam ali no dia do Pentecostes, e por causa daquele grande tumulto que o Espírito Santo causou, e as pessoas se alegrando e falando línguas, né? Essas pessoas se aproximaram e começaram a entender na língua deles o Evangelho e as maravilhas de Deus. Tá certo? É isso que estava acontecendo. Olha lá. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Então eles ficaram perplexos, maravilhados. Tá? E aí eles queriam saber o que isso quer dizer. O que está acontecendo, gente? Que negócio é esse? Aí uns queriam saber de verdade, de coração, o que estava acontecendo. Outros zombavam, gente. Zombavam e falavam o quê? Eles estão bêbados, né? Estão zombando ali. E a partir de agora é a leitura que a gente vai fazer hoje. Será que eles estavam bêbados mesmo? Obviamente não. Então, qual era a explicação de tamanha euforia e alegria logo cedo naquela manhã, porque era cedo, né? E logo cedinho, aquela alegria, aquela êxtase de um povo que não tinha bebido nada. Então, o que estava acontecendo? E as pessoas ficaram impactadas pelo que elas ouviam, né? Então, nós vamos continuar a leitura, Atos capítulo 2, versículo 14. Antes de ler,
Qual é a ideia central dessa passagem que a gente vai ler? Então vamos lá, na tua tela aí, ó. O Espírito Santo, ele conduz os seguidores de Cristo a outras pessoas. Para que o Espírito Santo veio sobre essas pessoas? Para elas o quê? Para que elas proclamem a elas que Jesus é o Cristo e Senhor. E que a salvação se dá em seu nome. E a mensagem, essa mensagem que eles estão portando, cheios do poder do Espírito Santo, falando que Jesus é o Cristo e Senhor de todas as coisas, essa mensagem ela exige uma resposta de quem ouve. Qual que é a resposta que se espera? Uma resposta de fé. Então é exatamente isso que a gente vai começar a ver. Texto em contexto. Depois de testemunhar o espetáculo, né, de sons e luzes do Espírito ali no Pentecostes, e o milagre poliglota, né, de vários idiomas, o que a multidão faz ali? Pergunta, mas o que está acontecendo, gente? O que significa? Quem me explica o que é isso, né? E Pedro, olha que interessante, a primeira pregação, então, depois que Jesus morre e ressuscita, fica um tempo com eles aparecendo, vai embora, é levado às alturas, o Espírito Santo vem sobre eles. A primeira pregação, depois do Pentecostes, quem faz? Pedro. O mesmo Pedro que perguntava para Jesus em várias situações, também se antecipava em muitas coisas, perguntando muitas coisas boas e outras falando algumas besteiras, né? Então esse Pedro agora, cheio do Espírito, é ele quem faz a primeira pregação da igreja, cheia do Espírito. Então Pedro, que outrora havia se escondido, né? Ele se lembra que ele se escondeu, ele negou Jesus, na periferia da multidão para descobrir o que aconteceria a Jesus e depois havia negado 3 vezes diante de um pequeno grupo. Agora quando? Agora, depois do Espírito Santo vir sobre eles, então agora cheio do Espírito, o que acontece? Muda Pedro. Agora Pedro ocupa destemidamente. O que é isso? Destemido, né? Sem temor, quer dizer, sem medo. Ele ocupa sem medo o centro do palco para responder a essa pergunta. Que pergunta? A pergunta que fizeram. O que é isso? O que está acontecendo? Alguém explica para a gente. Então, olha lá. É um exemplo típico do que ele e outros pregaram em várias ocasiões dali em diante. Então, atenção, gente. O que Pedro está pregando, o que Pedro vai pregar, deixa eu arrumar aqui, só um minutinho. O que Pedro vai pregar acaba se tornando, então, exemplo da pregação da igreja primitiva. Tá? Isso é importante você lembrar. Então, olha só, baseia-se na interpretação das Escrituras aprendida de Jesus, do Senhor ressurreto, durante o período em que esteve com ele, antes de ascensão, é o quê? Jesus subir ao céu. Então, gente, aonde Pedro aprende a interpretar a Bíblia? Com quem Pedro aprende a interpretar o Antigo Testamento? Porque ele vai citar alguns textos do Antigo Testamento e ele vai fazer interpretações. Com quem Pedro aprende essas interpretações? Né? Com quem ele consegue entender o texto bíblico? Com Jesus. E nós vamos voltar, sair um pouco do livro de Atos e ver como Jesus ensina a interpretação do Antigo Testamento. Por favor, meu irmão, preste atenção. Porque quando você lê o Antigo Testamento, você tem que ler o Antigo Testamento do jeito que Jesus ensinou para a gente ler o Antigo Testamento. Pedro foi ensinado por Jesus e ele aprendeu. E nessa pregação dele, a primeira pregação, nós vamos ver
como Pedro interpreta textos do Antigo Testamento. É muito interessante. Então vamos lá, olha lá, vamos voltar. Jesus ainda já ressurreto, antes de ser levado ao céu, ele fala, olha lá, Lucas capítulo 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É desse jeito que os judeus fracionavam o Antigo Testamento. Lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então, o que Jesus está falando, gente? Ele está falando, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim. Aonde? Na lei de Moisés. Aonde está a lei de Moisés? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tá? Óbvio que mais especificamente, de Moisés, a lei, mas quando a gente fala da lei e da Torá, a gente expande um pouco para esses 5 livros, que é dado como autoria de Moisés. Então, você já leu Gênesis, vendo o que Gênesis fala a respeito de Jesus? Você já leu Êxodo, tentando entender o que Êxodo fala a respeito de Jesus? Levítico, Números e Deuteronômio? Porque Jesus está falando que é necessário que se cumpra tudo o que está escrito a respeito dele na lei de Moisés. Você já leu os 10 mandamentos, entendendo o que isso tem a ver com Jesus? Mas também Jesus fala que tem que se cumprir a respeito dele coisas que estão escritas nos profetas. Você já leu Isaías, Jeremias, Ezequiel, tentando entender o que eles falam a respeito de Jesus? Você já leu os Salmos, tentando entender o que os Salmos falam a respeito de Jesus? Porque Jesus está explicando que é exatamente assim que nós agora vamos fazer a leitura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento apontava para ele, para a obra dele, para quem ele é, e ele cumpre então, e cumprirá na sua segunda vinda. Então, completando a primeira vinda com a segunda vinda, ele vai cumprir tudo que está escrito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E é isso aqui que ele está ensinando aos seus discípulos, é isso que Lucas está escrevendo. Então, olha que interessante o que Jesus faz. Então, Jesus, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Meu irmão, peça a Jesus abrir seu entendimento para você entender as Escrituras. Vamos pedir juntos ao Espírito Santo para que ele abra o nosso entendimento, para a gente ler a Escritura e entender. E ele abre o entendimento dos discípulos para que eles compreendam as Escrituras. E aí Jesus fala o quê? Assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer. Ah, vocês acreditam que eu sou o Cristo? Gente, o Cristo está escrito no Antigo Testamento, nos Salmos, nos profetas, que o Cristo tinha que sofrer. Está escrito lá no Antigo Testamento que o Cristo tinha que ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Aonde está escrito isso? É uma profecia messiânica. Olha lá, está escrito aqui em Oséias 6:2, por exemplo. Profeta profetizando, depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui está falando no plural, mas é uma profecia que nós vamos ressuscitar e viveremos diante dele a partir da ressurreição de Jesus. Então, exatamente esse texto é um cumprimento da ressurreição que foi predita por Oséias. E é assim que Jesus está ensinando a gente aqui ler o Antigo Testamento. Então, olha só, você não sabia que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar, e que em seu nome
e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Preste muita atenção. Começando em Jerusalém. Então, Jesus já tinha explicado para Pedro aqui. Pedro, né, para os apóstolos, óbvio que aqui tem um contexto, mas isso os apóstolos. Aqui para todos os discípulos de Jesus, Lucas está escrevendo aí para eles, né, para Teófilo, e todo mundo, né, os apóstolos que estavam com Jesus ouviram isso. Então, como que ele está ensinando a interpretar? Olha, gente, meus discípulos, né, os meus filhos, lembre que o Cristo tinha que sofrer, tinha que ressuscitar. Vocês vão ter que pregar arrependimento para todo mundo. Não é só para o judeu que você vai ter que pregar. Você vai ter que pregar o arrependimento para todas as nações. E o que vai acontecer lá em Pentecostes? Eles vão falar idiomas de todas as nações representadas, porque o evangelho tem que ser levado a todas as nações. Lendo o livro de Atos, um dos problemas grandes que você vai perceber no livro de Atos é a dificuldade do judeu aceitar que o evangelho fosse pregado para os gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus, tá bom? Não sei se todo mundo tem que lembrar disso, tá? Então, os judeus têm uma grande dificuldade com isso. Pedro vai ter uma dificuldade com isso. Mas, ué, Pedro não foi ensinado aqui por Jesus? Pois é, mesmo assim, mesmo tendo andado com Jesus, mesmo tendo visto Jesus abençoar pessoas que não eram do povo judeu, a mulher Cirofenícia, aquele endemoniado de Gadar, que morava em Decápolis, mesmo eles vendo essas pessoas sendo abençoadas por Jesus, ainda assim, eles tinham dificuldades de entender que o Espírito Santo, o Evangelho, a mensagem de salvação, estava sendo dada aos gentios. Mas aqui, Jesus está ensinando isso, né? E aí ele fala, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. Então, isso aqui está acontecendo aonde? Em Atos, que a gente está lendo. Tá bom? Outro texto de Lucas que vai ensinar os discípulos a ler o Antigo Testamento. Olha que interessante. Na verdade, outros versículos do mesmo capítulo. Então, o versículo 27. Vamos voltar aqui. Olha o que Jesus fez, gente. Jesus fala para os discípulos ali, né? Na verdade, aqui, se você olhar, é aqueles discípulos do caminho de Emaús, tá bom? Mas lembrando que todos tiveram acesso a esse ensino aqui, todos os discípulos. Então, Jesus fala assim para aqueles discípulos, né, do caminho de Emaús: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus dá uma bronca nele, né? Mas não é possível, como que vocês são insensatos, demorados para crer? Aí Jesus continua, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Gente, presta atenção. Olha como Jesus ensina esses discípulos a vontade de Deus e sobre ele. Como que Jesus ensina a esses discípulos? Como que Jesus abre os olhos dele? Com a Bíblia, com o Antigo Testamento. Jesus começando por Moisés. Gente, Jesus começando lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Começando pelos escritos de Moisés. E todos os profetas. Jesus fez um panorama do Antigo Testamento. Ele fez uma pregação que pegou os ensinos principais de Moisés, os ensinos principais dos profetas, e ele explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus pega os escritos de Moisés, provavelmente os Salmos, porque cita lá embaixo, os profetas, e explica a partir de todas as Escrituras sagradas o que essas Escrituras falavam dele. A minha pergunta é, você é cristão? Você sabe falar de Jesus a partir dos livros do Antigo Testamento? Porque Jesus pregou assim.
Jesus está ensinando esses homens a interpretarem o Antigo Testamento à luz de quem ele é. Quem foi, antes de eu ir embora para Praia Grande, algumas últimas pregações minhas, você viu a minha insistência, né, em pregar tantas vezes, falando do sacerdote e mostrando que Jesus era o sacerdote perfeito. Falando dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento e mostrando que Jesus era o sumo sacerdote perfeito. Falando dos profetas do Antigo Testamento, o que eles faziam, mostrando que Jesus é o profeta maior, que tem a palavra e a encarnação, mostrando que ele é o profeta perfeito. Falando do maná no deserto e mostrando que, na verdade, o pão do céu que sacia o ser humano é Jesus, que é o pão que desceu do céu. Falando, não sei se vocês lembram isso, porque exatamente todas essas coisas estão falando, né? O filho de Abraão, quem é? Jesus é o filho prometido de Abraão, que iria salvar as nações, não é Isaac, né? Na interpretação da nova aliança. E assim vai, tantas outras coisas. Eu preguei sobre Jesus como semente da mulher. Falei de Jesus como semente, a semente de, né, o descendente de Abraão, o descendente de Davi. Então nós precisamos aprender a ler a Escritura, o servo sofredor de Isaías 53. Jesus é o filho do homem de Daniel 9, se você ler. Tudo isso está falando dele, é sobre a obra dele, gente. Olha a importância da gente ler a Bíblia corretamente para a gente firmar a nossa fé em quem Jesus é. Então, vou agora no versículo 32. Podíamos ler o texto inteiro, mas a gente não tem tempo, né? Vamos lá no 32, o que continua falando? Disseram uns aos outros. Aqui, ó. Disseram uns aos outros. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Olha o que os discípulos falaram, mas não é verdade que o nosso coração queimava, né? O nosso peito ardia quando ele estava explicando a Escritura para a gente? Olha que interessante, né? Os olhos deles seriam abertos pela Escritura. Eles iam entender a vontade de Deus em Jesus estudando o Antigo Testamento. Foi o que eu falei domingo. Nós queremos saber a vontade de Deus? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, entender a Bíblia, nos esforçar, criar um costume da leitura e do estudo da palavra de Deus. No versículo 45 ainda, o que nós vemos? Ó, nós já lemos 45 em diante, tá? Que aí Jesus fala justamente, né? Você não sabia que o Cristo deveria sofrer, ressuscitar, e assim vai, e que vocês vão ter que pregar às outras nações? Tá bom. Voltando lá para Atos 2, o que está acontecendo? Aqui, a promessa do Pai já veio sobre eles. E eles, então, vão começar a cumprir o que Jesus mandou, pregar o Evangelho. Você viu que eu nem comecei a leitura ainda hoje. Fica tranquilo que dando horário a gente encerra e a gente retoma semana que vem. Tá? Mas vamos iniciar. Então Pedro se levantou. Por que Pedro se levantou? Quem lembra? Alguém quer falar aí? Não tem problema. Vamos interagir na aula. Por que Pedro se levanta e começa a falar? Alguém gostaria de participar? Não? Porque o povo lá estava perguntando, o que é isso que está acontecendo? Bom, José. Alguém fez uma pergunta, queria entender que negócio é esse, que esse povo estava falando um monte de idioma diferente, cheio de alegria, falando coisas extraordinárias, ficaram perplexos, e alguém pergunta, mas o que é isso que está acontecendo? E outros zombam, eles estão bêbados, né? Então Pedro se levanta para explicar o que está acontecendo. Então Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos. Tá? Então Pedro mais 11 dá 12. Matias está incluso aqui, né, da última escolha. E Pedro, o que ele fez? Erguendo a voz, o Pedrão, que negou Jesus, que ficou com medo, frustrado, agora, meu irmão, ele está cheio do Espírito, ele não tem mais medo. Ele se levanta diante da multidão, cheio de poder e sabedoria, e começa a falar com a multidão. Como ele começa a falar com a multidão? Olha lá. Homens da Judéia. O que é a Judéia? Da região ali de Jerusalém. Então, homens judeus, homens da região da Judéia. E todos vocês que moram em Jerusalém,
Tome conhecimento, quer dizer, fique sabendo disso e preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Então, gente, olha Pedrão, ele chama num discurso público cheio de gente, no ambiente público ele chama atenção, né, falando alto provavelmente, só eles eram 120. Juntou uma multidão, ele tinha que falar alto, não tinha microfone na época. Então, homens da Judéia, vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso, preste atenção no que eu vou dizer. Então ele estava ali com uma ênfase, e era Pedro, né? Lembrando que Pedro tinha aquela garra, né, de um sanguíneo, né? Deixa eu ver só a minha anotação aqui. Pedro explica daqui para frente a seus ouvintes que aquele espetáculo espiritual que tinha acontecido, que eles testemunharam, né? O que é aquilo? É a concretização do propósito de Deus revelado nas Escrituras. Ele vai mostrar que aquilo ali é um cumprimento do Antigo Testamento. Gente, olha que extraordinário. Aí nós vamos ver que a mensagem principal é essa: Jesus, a quem crucificaram, ele é o Messias, foi ressuscitado e exaltado à direita de Deus como Senhor. Esse é o resumo da mensagem de Pedro, mas nós vamos estudar a mensagem inteira. Aí ele fala, estes homens, que homens? Os 120, que estavam cheios do Espírito, em êxtase, falando idiomas diferentes. Estes homens não estão bêbados, não. Né? Como vocês estão pensando? Porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Meu irmão, aqui Pedro começa a citar o Antigo Testamento para mostrar que o que estava acontecendo ali era cumprimento de profecias, de profetas que profetizaram há 800 anos antes de Cristo. 800 anos antes de Cristo. Estava se cumprindo o que esses profetas estavam falando. E no caso, especificamente, o profeta Joel. Joel está na tua Bíblia, é um dos livros do teu Antigo Testamento. Tá? Pedro está citando o Antigo Testamento. E ele cita, nós vamos ver aonde aqui, ó, já posso antecipar? Olha lá. A citação é de Joel 2, tá? Você pode depois ler. Joel escreve isso, gente, que Pedro vai falar, mais ou menos... entre 828 a 796 a.C. Então vamos arredondar, 800 anos antes de Cristo, Joel profetiza o que Pedro diz que está se cumprindo aí. Tá bom? Então vamos ler. Vamos voltar lá, deixa eu só ver aqui. Isso, vamos voltar na leitura. Então vamos lá. Então lembra que todo esse texto em vermelho claro é Pedro citando Joel. Pedro citando um profeta do Antigo Testamento, tá bom? Então ele fala assim, ele cita decor, gente, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, preste bem atenção, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Aqui não é servo e servo igual hoje não, tá bom? São escravos. Até sobre os escravos, né, convertidos. Quer dizer, eu não vou fazer acepção de pessoas entre senhores, donos de escravos, escravos. Até sobre os servos, as pessoas que trabalham no serviço, né, no trabalho servil da época. Então, até sobre eles... o meu espírito vai ser derramado. Então, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, então, homem e mulher, escravo, escrava, jovem, filho, filha, velhos. Não tem mais distinção de idade, raça, classe social. Não vai ter distinção nenhuma. Sobre todos os meus, eu vou derramar o meu espírito. Então, derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Aí Joel continua falando, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça.
O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá, olha só o que vai acontecer nesses últimos dias, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que Pedro está falando? Gente, esse povo não está bêbado. O que está acontecendo aqui é o cumprimento que Joel falou. Deus está derramando o Espírito dele sobre os filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servas. Estava tudo misturado ali nesses 120. E o Espírito Santo está vindo sobre nós. E nós estamos profetizando palavras inspiradas que falam a respeito de Deus, né, e do reino de Deus. E então Pedro está mostrando, através do Antigo Testamento, com quem ele aprendeu isso? Com Jesus, interpretar o Antigo Testamento, né, à luz da obra de Cristo e das promessas de Cristo. E é isso que Pedrão, agora cheio do Espírito, está fazendo. Extraordinário, gente. Né? Aquele Pedro todo confuso, né, que até fala para Jesus que ele não precisava ir para a cruz, não, e Jesus fala, para trás de mim, Satanás. O Pedrão, confuso, amedrontado, que nega Jesus 3 vezes, agora curado, perdoado, cheio do Espírito, cheio de entendimento da Escritura Sagrada, começa a explicar o Pentecostes. Ele começa a explicar aquele Pentecostes com o Antigo Testamento, mostrando que aquilo ali era cumprimento de Deus do Pentecostes. Né? Para a gente não ir tão longe hoje aí, mas acredito que dá ainda para eu fechar aqui essa parte por hoje. Vamos lá nas observações desse pedacinho. Então, a citação de Joel 2, 18 a 32, né, eu já disse que mais ou menos é 800 a.C., descreve em linhas gerais o plano que se realiza nos capítulos seguintes da narrativa. Então, o que está acontecendo daqui em diante, no capítulo 2, é o que aconteceu, que Joel profetizou, 800 anos antes de Cristo. Agora, uma observação importante. Preste muita atenção agora. Me acompanhe. Se liga na telinha aí, quem está distraído. Ele cita Joel 2:28. Mas Pedro faz uma mudança no texto. Quem nunca percebeu isso, nunca estudou isso, isso é importantíssimo. Porque Pedro recebe de Jesus como apóstolo a autoridade para dar a interpretação do Antigo Testamento à luz da obra de Cristo. Então, Pedro, ele insere uma palavra no texto que não tem em Joel, nós vamos ver, e ele muda uma que também não tem em Joel e ele coloca de outro jeito. Eu vou ler Joel e vou ler o texto para você ver a mudança que Pedro faz ao citar Joel. Em Joel 2:28, a palavra logo no comecinho é depois. Quer ver? Vamos lá? Joel 2:28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Pedro, ao citar esse texto, ele tira o depois disso. E ele coloca outras 2 palavras no lugar. Vamos ver qual? E acontecerá, não é depois disso, nos últimos dias. Por que Pedro faz isso? Porque Pedro quer enfatizar que o que está acontecendo no Pentecostes faz parte dos últimos dias. O que nós temos que entender como igreja é que nós estamos vivendo nos últimos dias desde o dia do Pentecostes para cá. Os últimos dias não começa depois dos anos 2000, começa lá. Então, muitas coisas começam a se cumprir ali, outras não se cumpriram, outras vão se cumprir antes da vinda de Cristo. E culmina nos últimos dias, que nós chamamos, né, do escatom, dos últimos dias, a parúzia, a vinda de Cristo, para o desfecho final dos últimos dias. Mas Pedro deixa bem claro que esse acontecimento inaugura ou faz parte
dos últimos dias. Ele não fala exatamente o que Joel falou depois disso. Acontecerá, ele dá a interpretação, ele modifica as escrituras com a autoridade apostólica de interpretação das escrituras dada por Jesus. Só os apóstolos tiveram essa autoridade, ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais. Por isso que fala que todos depois perseveravam na doutrina dos apóstolos. O ensino fundamental que não podia mais ser mudado era dado pelos apóstolos. Ninguém mais podia refazer uma nova doutrina do evangelho, um outro evangelho que seria falso. Então, Pedro está citando decor. Gente, ele não está com a Bíblia na mão, ele não tem a Bíblia na mão, igual a gente, muito menos um celular com um aplicativo fácil de achar. Ele está citando decor, Joel. E não só citando, ele está interpretando à luz da vinda do Espírito Santo como algo dos últimos dias. Outra palavra que ele acrescenta, que não está em Joel. Vamos lá? Olha que interessante. Aqui, ó, exatamente aqui, ó. Eu vou ler lá para vocês. Quando ele fala, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. O que ele está falando? Então todo mundo ia profetizar aqui, porque, ó, né, filho, filha profetiza, jovem tem visão, velho sonha, servo, serva profetiza. Na verdade, os sonhos fazem parte da fala profética, as visões eram os profetas que tinham. Então todo mundo está num ambiente de profecia. Isso é muito interessante, porque Moisés um dia disse, quem dera todos profetizassem. Gente, olha que extraordinário. Pedro está fazendo o quê? Ele está colocando isso, mostrando que exatamente isso está se cumprindo. Deus, o Espírito Santo, não está fazendo distinção. Ele não é mais só o profeta que vai profetizar. Servo, serva, filho, filha, velho, criança, todos os da comunidade do reino de Deus vão ter o Espírito Santo para falar de forma inspirada o Evangelho. Todos, as maravilhas de Deus. Porque a profecia nada mais é do que uma fala inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que pensa que profecia é ficar revelando coisas. Não é isso. Tá? Eles estão cheios do Espírito, orientados pelo Espírito, a falar sobre Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. E é isso que eles estão fazendo aqui. Voltando no texto para você ver, né, o acréscimo. Então vamos lá em Joel 2, ó. Olha lá. Ó. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Cadê o e profetizarão? Não tem. Meu Deus, mas Pedro pode fazer isso? Pedro pode. Pedro tem a autoridade do próprio Cristo, ensinado pelo próprio Cristo a interpretar o Antigo Testamento. E ele está lançando interpretação básica para a igreja primitiva, para eles entenderem o que está acontecendo, sobre o que eles estão sendo construídos nos últimos dias. Então ele enfatiza lá, voltando, aqui ele acrescenta e profetizarão. Tá? Então, voltando novamente aqui. A citação de Joel descreve em linhas gerais o plano que se realiza nos capítulos seguintes. Joel, então, diz que o derramamento do Espírito acontecerá depois disso. Pedro altera a citação ligeiramente ao afirmar que acontecerá nos últimos dias. Essa alteração mostra que ele entende o derramamento do Espírito sobre os seguidores de Jesus como indicação de que a era final da história da salvação se inicia ali, né? Aqui e agora, ali no Pentecostes. É isso que Pedro está mostrando. Os finais dos tempos está se iniciando. Né? Pedro também descreve Deus diz, a fim de ressaltar que o plano é de Deus. Nós vemos logo no início. Deus diz, derramarei do meu espírito. Né? Então ele acrescenta também. Então, gente, interessante isso para quem nunca notou.
Isso é uma aula de interpretação bíblica que Jesus nos deu ali em Lucas e Pedro está nos dando agora. Como eu interpreto a Bíblia? Eu tenho que interpretar do jeito que Jesus está ensinando, do jeito que Pedro está ensinando. De outra forma, eu vou fazer interpretações erradas. Tá? Então, prosseguindo. A conclusão citada de Joel, todo aquele, né, que invocar o nome do Senhor será salvo, vai só até o meio da frase. O que é isso? Pedro não cita toda a frase lá de Joel. Ele só cita até... Ele termina aí e para, ele não cita o resto, se você quiser conferir lá. Porque a ênfase é sobre a salvação, né? Ele queria dar essa ênfase sobre a salvação daqueles que invocam o nome do Senhor. Pedro considera que o Senhor, isso é importante também, em Joel, se refere a ninguém menos que Jesus. Assim, Pedro reconhece a divindade de Jesus. Gente, atenção. Lá no Antigo Testamento, Joel fala quem é o Senhor, o Deus que está falando que vai derramar o Espírito. É Deus, Pai, o Deus que eles, né, entendiam no Antigo Testamento. Pedro dá a entender que é justamente Jesus que derrama também o Espírito. Né? Isso a gente tem que pegar um pouquinho de outros textos, né? Por quê? Porque, aqui, por exemplo, aqui em 2:33, Jesus recebeu o Espírito Santo prometido e ele derrama, né, o que vocês agora veem e ouvem. Então, o que Pedro está fazendo? Ele não está fazendo distinção. Peraí, é Deus quem ia derramar ou Jesus que ia derramar? Tanto faz. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, portanto, ele é o divino com Deus. Lembra que não é outro Deus, ele é uma das pessoas de uma só divindade, que nós chamamos na teologia da Trindade. Então, nós temos que ter uma grande atenção de igrejas que negam a Trindade. Né? No sentido cristão e do Novo Testamento, a Trindade é uma palavra que não aparece na Bíblia, mas a doutrina é toda fundamentada em dados bíblicos. Tanto é que aqui é reconhecido Jesus como o próprio Senhor que derrama, o próprio Deus do Antigo Testamento que promete o derramamento do Espírito. Então Jesus não é só um profeta, lembra que ele é o Messias, o Filho de Deus, portanto o divino, que estava no céu eternamente com o Pai e se tornou homem, morreu, ressuscitou e voltou ao seu estado, né, de Senhor do universo, do Criador, junto com o Pai. Isso é importantíssimo entendermos, tá? Porque Jesus é um bom profeta, né? Jesus, as pessoas falam, Jesus é um profeta igual Buda foi, né? Igual Maomé. Não, meu irmão, você não está entendendo. Jesus não é igual Maomé, Buda, Gandhi, né? Não, você não está entendendo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se encarnou, que tomou formato homem, sofreu no nosso lugar, pagou o pecado diante do Pai, nos justificou e pela fé nós somos salvos. Pela fé na obra de Cristo recebemos essa justiça que não é mérito nosso, é dádiva do nosso Deus. É isso, gente. Tá? Então tudo isso vai compor, né, vai fazer parte da nossa fé, da leitura bíblica do Evangelho e daquilo que Pedro vai explicar nessa pregação, a primeira pregação que acontece no Pentecostes. Vou parar aqui, vou interromper a pregação de Pedro para continuar o texto a semana que vem, para não ficar tão extenso e vocês não se distraírem ali. Porque vale mais ir devagar, porque a distração vai tirar vocês do entendimento e não vale a pena. Eu quero que vocês entendam o texto bíblico. Então, por enquanto, né, perdão aqui, meus irmãos, saiu aqui, só um momento. Por enquanto, o texto diz o que então, que nós lemos hoje? Que Pedro se levanta para pregar e explicar o que estava acontecendo ali, daquele monte de gente barulhenta falando um monte de idioma diferente sobre as coisas de Deus. E ele explica aquele evento
citando de cor o Antigo Testamento e interpretando o Antigo Testamento de acordo com o que Jesus ensinou. Esse é o grande detalhe, a grande mensagem que eu quero deixar para vocês. Nós precisamos ler a Bíblia a partir do ensinamento de Jesus, como Jesus leu o Antigo Testamento depois da ressurreição. E antes, como Pedro vai ler o Antigo Testamento, como Paulo, Tiago, nós vamos ver isso em Atos, gente. Atos é uma viagem histórica da igreja. Então se empolgue, é a história do cristianismo, é a nossa história. Nós vamos começar a ver o que eles pregaram, qual foi a ênfase, por que eles pregaram, como eles falaram, como eles responderam aquelas perguntas. Né? Nós vamos ver o poder de Deus ajudando eles a cumprir a missão que nós temos. Então, Atos é isso, né? É a beleza das ações de Deus na história da igreja realmente. Tá bom? Por hoje encerramos, então, o estudo da quinta-feira.